Olá, alunos, tudo bom? Essa é a nossa primeira aula de Fundamentos de Redes. Sou o professor Robson, você o mediador aqui nessa aula, e o professor Hugo vai estar durante o decorrer dos dias que tivermos aula, passando o conteúdo. Eu vou passar a palavra para o professor Hugo. Professor Hugo. Muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa primeira live. É um grande prazer estar me apresentando, estar aqui com vocês de uma forma um pouco mais próxima do que nas aulas conceituais e também nas aulas em vídeo que nós temos. Bom, vou apresentar um pouco para vocês qual que vai ser o funcionamento das nossas aulas ao vivo, das nossas lives, de como que vai funcionar essa parte, e também abrir também a vocês para poderem falar, para poderem perguntar e tudo mais. Bom, basicamente, pessoal, as aulas conceituais, obviamente, nós estamos vendo os conceitos. Nas aulas ao vivo, eu estou tentando ampliar várias dessas partes que eu acho, acredito profundamente serem as partes mais importantes no conhecimento de redes, botando também um pouco das cerejas do bolo que a gente tem ali do conteúdo, onde que isso pode ser aplicado, jogando isso realmente de todas as formas possíveis para passar todo o máximo de conteúdo que eu posso passar para vocês sobre essa parte de redes, que é um conteúdo simplesmente muito abrangente, está aplicado em todos os lugares, e é um conteúdo cada vez mais vai ser cada vez mais aplicado, cada vez mais os nossos dispositivos vão estar se comunicando em todos os lugares. Então, eu espero estar passando para vocês o máximo de conteúdo que eu possa. Estou totalmente aberto a todos os feedbacks que vocês puderem me dar. Me deem esses feedbacks. Nós podemos ir fazer nossa aula de uma forma mais dinâmica possível, para eu estar trazendo os conteúdos que vocês mais queiram assistir, que vocês mais queiram saber, que vocês mais queiram ver. Bom, pessoal, o cronograma que nós vamos seguir é basicamente aqueles que eu postei para vocês na primeira aula ao vivo. Essa aula live vai ser mais para tirar dúvidas. Então, sempre que venham para a aula live, assistindo antes as nossas aulas teóricas, as nossas aulas antes, para que vocês possam vir com as suas dúvidas, para eu poder tirar as dúvidas para vocês. Antes de iniciarmos esse nosso Tira Dúvidas, essa primeira aula em especial, que é uma aula que a gente vai talvez ter um pouco mais de tempo para isso, porque o primeiro conteúdo ele é bem simples, assim, então eu vou dar algumas dicas para vocês em relação aos mapas, tá, gente? Os mapas, nós temos o mapa 1 e o mapa 2. O mapa 1, ele é um mapa para vocês fazerem um projeto de uma rede de comunicação, e o mapa 2 é para vocês fazerem análise de alguns protocolos. O mapa 2, gente, ele é uma pesquisa bem específica e bem tranquila. O mapa 2, eu recomendo fortemente vocês fazerem eles depois de assistirem a nossa aula 4. A nossa aula 4 é a nossa aula sobre protocolo de comunicação. Depois de assistir a nossa aula sobre protocolos de comunicação, eu creio que se surgir alguma dúvida sobre o mapa, vai ser bem tranquila. Então, ela é uma pesquisa que vocês vão ter que fazer, e eu recomendo fazerem depois da aula, fortemente fazerem depois da aula 4, porque a aula 4 vai esclarecer muita coisa sobre o protocolo, fora, obviamente, as aulas conceituais do capítulo 2, que é o nosso capítulo que trata sobre protocolo, mas a nossa aula 4, que nós vamos ter aqui, ela é totalmente direcionada para protocolo, ela vai clarear muita coisa sobre o mapa. Se a partir disso surgir qualquer dúvida, obviamente eu estou aqui para auxiliar vocês. Sobre o mapa 1, o nosso mapa 1, ele talvez é um pouquinho mais de trabalho do que o mapa 2, mas também nada muito complicado, tá, gente? O mapa 1, ele é para vocês fazerem um projetinho de uma rede. A gente não vê esse conteúdo diretamente na nossa disciplina. Ele é bem fácil de encontrar na internet, tá, gente? Vocês vão ver 1 milhão de exemplos disso, e se surgir qualquer dúvida,
que obviamente se surgir, eu acredito ser bem mais provável surgir do mapa 1 do que do mapa 2, o que acontece? O mapa 1, ele é um projeto de uma rede para vocês fazerem. Esse projeto de uma rede, ele vai pegar dois conteúdos em especial. Um conteúdo é um conteúdo que a gente falou nas nossas aulas conceituais, principalmente quando a gente fala de DHCP, ou seja, endereçamento estático e dinâmico. Então, vocês vão precisar de um pouquinho desse conteúdo, vocês podem encontrar eles nas nossas aulas conceituais. Como seria muito repetitivo eu falar muito sobre DHCP aqui, gente, eu cito ele em algumas partes nas nossas aulas, nas nossas lives, mas eu não vou entrar muito a fundo no DHCP. Mas o que vocês vão encontrar no mapa de vocês? Vocês vão ter que fazer um endereçamento de uma rede, um endereçamento estático, um endereçamento dinâmico. Endereçamento dinâmico, vocês vão utilizar o DHCP. Endereçamento estático, vocês vão precisar citar os endereços de IP. Gente, endereço de IP existe uma faixa enorme. Eu vou até, em algumas outras lives, citar um pouquinho mais sobre isso, porque tudo isso que eu estou falando aqui vai talvez fazer um pouco mais de sentido depois da nossa aula 2 e depois da nossa aula 5 e 6, que é as aulas sobre o modelo OSI, e na aula 2 a gente vai ver bem por cima um pouquinho sobre endereçamento. Desculpa, aula 4, 5 e 6. Mas essa parte de endereçamento, gente, é só vocês citarem, podem ficar tranquilos que as respostas de vocês, elas estão sabendo que vocês vão citar um range, vocês vão citar uma abrangência e não somente um endereço específico. Sobre o caso do restante, gente, dica principal que eu tenho que dar, que inclusive era para ter dado durante a nossa aula, mas a nossa aula acabou estendendo um pouco o tempo, era para ser uma aula de meia hora, acabou sendo 40 minutos, então eu acabei não tendo muita chance de ser tão específico quanto a isso. Mas, gente, basicamente, foi fazer uma rede, 2 dicas principais. Essas dicas vão servir uma para o nosso mapa e 2 para a vida de vocês. Se você tem qualquer ponto específico que você tem que lidar com 8 computadores ou menos, guardem esse número, 8 computadores ou menos, você pode usar um hub. Passou de 8 computadores, gente, é switch ou roteador. Tanto faz qualquer um dos dois, via de regra podemos citar aqui um switch, mas menos que 8, hub, passou de 8, switch. Você tem que fazer um projeto de uma rede, a quantidade de cabos. Vai depender muito do local que você está instalando. Por exemplo, se é um local que tem cobertura, você pode mandar o cabo por cima, gente, é o ponto A para o ponto B. Você vai fazer, ou como faz uma trigonometria básica, manda pelo forro. Muitos lugares a gente não pode mandar o cabo pelo forro, tá, gente? Então a gente tem que mandar pela parede. Quando está pela parede, você vai fazer as dimensões da parede. Correto, tá, gente? Acabaram de me perguntar aqui se o mapa 2 que eu falo é o mapa sub. Exatamente. O mapa 2 é o mapa sub. E seguindo, então no mapa 1, gente, o cabo, ele é as distâncias entre as paredes, entre o ponto que você está mandando até o ponto que você quer chegar. Fora isso, só isso. O principal ponto que vocês precisam saber, Alice, é menos de 8 computadores. Hub passou de 8, switch. Ponto. Isso aí já mata metade do problema. Endereçamento. Se é dinâmico, DHCP. Se é estático, eu vou precisar citar números. Qual é a regra principal para citar esses números de IP? Revisando um pouco da parte conceitual. Gente, esses números não podem ser idênticos. Claro, existe aquele padrão que a gente sempre usa, 192, 168, 0 alguma coisa. Igual a gente tem na nossa residência e tudo mais. O professor fica um pouquinho em dúvida sobre esse 192, 168. A gente vai rever isso um pouco nas aulas 4, 5, 6 e caso surja uma dúvida, claro, a gente está sempre aqui. E também nas nossas aulas conceituais, principalmente nas aulas conceituais do capítulo 2 e 3. 2, onde a gente trata sobre aquele monte de protocolos, principalmente protocolos de internet, então a gente fala ali de internet protocolo, a gente fala do DHCP, volta um pouquinho naquela parte do DHCP, obviamente surgiu alguma dúvida, estamos aqui nas lives para isso. Pessoal, basicamente é isso, a introdução que eu posso dar para vocês sobre os mapas. Claro, estamos aqui sempre para qualquer feedback, para qualquer dúvida que surgir,
vamos estar sarando elas aqui. E também para dar essa aula introdutória, para ter esse primeiro contato um pouco mais próximos de vocês e dizer, gente, nessas aulas, assistam sempre a aula antes e tragam suas dúvidas, nós vamos estar aqui para sarar as dúvidas de vocês. Então, mais exclusivamente nessa primeira aula, eu tomei uns 10 minutos ali para a gente poder ter esse primeiro contato e para poder explicar um pouco para vocês sobre os mapas. Nas aulas seguintes, nós vamos já iniciar diretamente, tá? Tratando mais um pouco de dúvidas, a não ser que eu tenha que dar algum recado, aí nós vamos falar desde o começo da aula. Então, pessoal, do restante da aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais, indicar algum material para pesquisar sobre o mapa. Gente, eu não teria nenhum específico para dizer de cabeça aqui. No Google você acha as duas coisas muito rapidamente. Se você pesquisar ali, pesquisar o primeiro ali, vamos dizer palavras-chave, então, para facilitar um pouco a vida de vocês. Primeiro, projeto de redes de computadores. Projetos de redes de computadores comercial, projeto de redes de computadores residencial. Comercial vai sair um pouco melhor, tá, gente? Isso sobre o mapa 1. Sobre o mapa sub, o mapa 2. O mapa 2, eu peço alguns protocolos. Então, o mapa 2, você vai fazer uma pesquisa sobre aquele protocolo. Então, você vai dizer lá, tem protocolo tal, tal, tal. Eu deixo até algumas opções ali. Aí você vai dizer, não, gostei desse protocolo, quero saber como ele funciona, quero usar ele no meu trabalho. Então, vocês vão colocar lá, protocolo de comunicação, funcionamento, protocolo de comunicação tal, tal, tal. Ou simplesmente protocolo de comunicação tal, tal, tal. Procurem, deem uma lida em 2, 3 sites, façam a síntese que vocês têm sobre aquele protocolo, insiram no mapa. Isso no mapa sub. No mapa 1, aí já vai ter que ter um pouquinho de conta também. Precisamos de um ponto desse, o servidor está nesse local, eu preciso de um ponto da internet naquele outro local. Você vai pegar pelas próprias medidas, que elas vão estar disponíveis no mapa, você vai poder fazer o cálculo. Tem essa parede aqui de tanto, essa parede de tanto. Tem uma parede de 15, uma parede de 10, eu preciso levar daqui até aqui. Beleza, eu vou ter 25 metros de cabo entre esses dois. Arredondamento, gente, uma dica tanto para o mapa quanto para a vida de vocês. Arredonda sempre para mais. Lembrem-se que tanto no mapa ele vai estar disponível uma faixa ali que vocês podem utilizar. Então não existe um número exato, correto, existe uma faixa. Só que sempre arredonda para mais. Por quê? Porque é um cabo. Então, sobrou um pouco de cabo, não tem problema. Faltou um pouco de cabo, eu não vou conseguir ligar. Então, sempre trabalhem arredondando para mais quando a gente falar nessa parte de cabo, tá, gente? Algumas outras dúvidas? Bom, acabei falando aqui, vou repetir, acho que teve algum problema no meu áudio. Sim, eu tive a liberdade. Deixa eu ver. Então, eu tive a liberdade de pôr na sala do café, para quem quiser estudar e se interessar sobre o tema. O assunto é sobre proxy reverso. Ele não tem muito a ver com as aulas que o professor vai ministrar durante os próximos dias, porém, eu acho que é um assunto que, caso alguém queira se aprofundar, é um tema interessante. E também eu deixei nos comentários o link para a nossa enquete, que é importante que vocês participem, deem a sua avaliação para a gente estar melhorando a cada dia.
Com certeza. Professor, mais algum recado, algum tema? A gente ainda tem alguns minutos para finalizar nossa live. Né, nessa primeira live em específica, não. Era mais sobre a questão dos mapas. O que eu posso dizer mais, pessoal, sobre a disciplina de redes e também sobre em relação aos mapas? Gente, redes, apesar do tão lindo e tão aplicável que ela seja, ela é uma matéria relativamente fácil. Então, nos mapas, se vocês veem que está complicando muito em alguma parte, provavelmente você tá cometendo algum erro. Então, revise, veja alguma outra fonte que você possa pesquisar, que provavelmente existe uma forma mais fácil para fazer. Só para reforçar aqui, algumas pessoas ficaram em dúvida sobre o mapa sub. O professor ele passou mais para dar uma explanada em relação a como que vai ser os dois, mas não precisa se preocupar com o mapa sub, porque ele é mais para uma recuperação de nota. Então, capricha no mapa normal aí, que você não precisa fazer o mapa sub, tá bom? Pessoal, sobre a nossa primeira aula, aquele conteúdo de internet, intranet, extranet, e também sobre as redes LAN, MAN, WAN, WPAN, WLAN, WMAN e WWAN. Alguma dúvida sobre esse conteúdo? Professor, tem uma pergunta aqui do... não vou saber dizer o nome, tá? Vou colocar aqui para a gente ver. Muito boa pergunta. Inclusive é o meu xará, Hugo. Bom, é o seguinte, no caso de uma rede wireless, ela funciona mais como se fosse um ponto. É que quando a gente trabalha em rede com cabo e rede wireless, a gente tem que pensar como se fosse uma forma mais ou menos completamente diferente. Então, o que acontece? Quando você tem um ponto wireless, ele funciona como se ele fosse um único computador que você estivesse mandando informação. E aí, desse ponto wireless, ele vai transmitir para vários outros. Claro que dependendo do tanto que o computador puxar de megabytes que ele precise ali, aí cada um desses computadores vão conseguir receber essa informação de uma forma um pouco mais direta. Olha, nessa pergunta que você disse propriamente dita, ele seria um pouco mais parecido como um hub, tentando te responder um pouco mais direto, sem enrolar tanto. Ele seria um pouco mais parecido com um hub, só que na prática não é bem assim que funciona. Na verdade, ele não seria nenhum nem outro. Ele é como se ele fosse um único ponto, daquele ponto ele mandasse para todo mundo. E aí isso vai depender muito, na verdade, essa pergunta que você está fazendo, da sua arquitetura de rede. Então, o que acontece? Mesmo numa rede wireless, nós podemos ter várias topologias e arquiteturas de rede. Esse é um conteúdo exclusivo que nós vamos ter no capítulo 2, já na próxima aula que vocês vão ter, tá? E dependendo da sua arquitetura, a sua rede wireless pode funcionar um pouco mais parecida como um hub e pode funcionar um pouco mais parecida como um switch. A primeiro momento, antes da gente entrar um pouco mais a fundo na topologia e na arquitetura de rede, entenda que uma rede wireless vai funcionar a primeiro momento um pouco mais parecida como um hub. Ela vai ser um sinal um pouco mais broadcast. Isso nem sempre é verdadeiro, tá, gente? Não levem essa informação como verdadeira. Isso vai depender totalmente da arquitetura de rede que você está lidando. Então, a nossa aula que vem vai citar bastante aliás, a aula inteira é sobre topologia e arquitetura de rede. Então, essa parte, inclusive a arquitetura que eu cito lá, ela é uma arquitetura que eu basicamente cito só sobre wireless, vai ficar um pouco mais claro essa questão do que eu possa dizer agora.
A primeiro momento, vamos entender que é um pouco mais parecida com um hub, mas na verdade isso depende completamente da arquitetura que você está lidando. Bom, professor, a gente estourou o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer a todos pela participação. Eu vi que tem bastante perguntas aqui. Eu vou coletar elas e vou passar, encaminhar junto com o professor. A gente responde para todos. Muito obrigado por participarem. Nossa primeira aula, espero vê-los todos nas próximas.